Oi, pessoal! Agora a gente vai fazer uma análise de como que a gente verifica quando a gente tem um jogo sequencial, que é um jogo cujas decisões são tomadas em sequências. Então você tem uma decisão, depois que um dos jogadores toma uma decisão, outro jogador toma e assim por diante. Diferente do que a gente viu anteriormente, onde ambos tomavam as decisões ao mesmo tempo, agora vai existir um sequenciamento, né? Então vamos ver um pouco sobre isso? Então, para isso, a gente vai analisar esse exemplo aqui, que diz assim, ó, imagine que uma empresa automobilística ainda não possui um modelo de van no mercado, mas a sua concorrente já produz um modelo de van bem sucedido. A empresa que ainda não produz vans tem de decidir se lança ou não o seu modelo, pelo que podemos chamar essa empresa de inovadora. A empresa que já possui um modelo de van será denominada líder, uma vez que lançou seu modelo primeiro. A empresa líder tem de decidir se mantém o preço de sua van como está ou se reduz esse preço para competir com a van da empresa inovadora, caso ela efetivamente decida lançá-lo. E a particularidade nessa situação de interação estratégica é que a inovadora decide se lançará ou não sua van antes da líder decidir se mantém ou reduz o preço do seu próprio modelo. Em outras palavras, a líder decidirá o que fazer já conhecendo a decisão da inovadora. Então é essa a análise que a gente vai fazer agora. Como um toma decisão antes do outro, isso aqui pode ser visto como um jogo sequencial, que a gente chama. E a gente pode representar isso aqui a partir de uma forma estendida, que é uma árvore, basicamente, para quem já tem uma boa noção sobre isso, né? Então, a gente vai usar isso sempre que os jogadores fazem escolha a partir do que os outros decidiram no passado, né? Então, mais uma vez, é um jogo porque você não pode ignorar a decisão dos outros jogadores, né? Você tem que considerar o que vai acontecer nas consequências futuras, tá? Bem, para isso, a gente vai precisar de um modelo um pouquinho diferente do que o que a gente usou no anterior, aquela tabela, né, mostrando as recompensas. O nome dessa forma que a gente costuma utilizar é forma estendida, tá? Que é a forma estendida. A forma estendida, basicamente, é a árvore de decisões que a gente vai colocar. Então, vou colocar aqui uma forma estendida para a gente ir discutindo. Nessa forma estendida, num primeiro momento, o nó, esses pontos a gente chama de nó, o primeiro nó vai marcar as ações da empresa inovadora. A empresa inovadora, ao contrário da líder, tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é que ela pode lançar uma van. E a outra possibilidade é ela não lançar a van. Então, são essas duas que a gente tem. Veja que esse nó, ele se abre em dois ramos que a gente chama. Então, é um ramo da árvore aqui, outro ramo da árvore aqui, né? Depois disso, a líder vai tomar sua decisão com base na opção da inovadora. Então, aqui nesses outros dois nós, a gente vai colocar a decisão que a líder vai tomar. Vamos analisar como isso aqui vai funcionar? Então, é assim, ó. A líder tem duas opções, dado essa opção, uma das opções iniciais. Aqui ela pode ou mantém o preço ou reduz o preço. E aqui também, ou ela mantém o preço ou ela reduz o preço. Então você tem essas duas possibilidades aqui, ó. Mantém ou reduz, sabendo que a inovadora lançou um produto, ou sabendo que ela não lançou, você pode manter ou reduzir. É isso que pode acontecer, né? Vamos verificar o que vai acontecer de forma geral, né? Então, no primeiro momento, pode ser que a inovadora ela decida lançar a sua van. Lançando a sua van, o que pode acontecer é que a empresa líder, uma das opções, ela pode reduzir o preço, né? Se ela reduzir o preço, o lucro da empresa van ela vai cair para 2. Opa! E o lucro da empresa líder vai chegar a 2. Então, esse é o primeiro cenário, que a empresa inovadora ela lança uma van nova e a líder, para competir contra a empresa inovadora, reduz o preço dela. Agora, se a empresa líder mantém o preço, a empresa inovadora ela ganha mercado, ela lucra 4, enquanto a empresa líder ela perde espaço no mercado, ela ganha 1. Então, veja só as possibilidades que a gente tem aqui.
No outro caso, no caso em que a inovadora não lança, a líder ainda pode definir algumas outras estratégias. Ela pode manter o preço. Se ela mantém os preços, a inovadora ela ganha 1, enquanto a líder ganha mais, porque ela manteve e não reduziu o preço. Em compensação, né, se a inovadora não lança e o líder reduz o preço, a inovadora continua não ganhando, porque ela não lançou nada, ela vai ganhar a pior possibilidade, vamos dizer assim, e a líder ganha menos, porque ela reduziu o preço. Veja que existem duas possibilidades. Você, como a empresa líder, precisa decidir. Será que você mantém ou será que você reduz o preço? Veja que existem diferentes possibilidades. Ó. Mantendo o preço, pode ser que você termine com um lucro de 1 ou termine com um lucro de 4, a depender do que a inovadora fizer. Se você reduz o preço, pode ser que você termine com um lucro de 2 ou acabe com um lucro de 3, a depender também, sempre, do que a empresa inovadora está fazendo, né? O que a gente precisa perceber agora é que essa árvore que a gente montou, cada um desses nós dela, que são esses pontinhos, eles representam uma etapa do jogo em que os jogadores vão ter que tomar uma decisão. Nesse primeiro nó, lança ou não lança a van? Nesse segundo nó, mantém ou reduz o preço? Então, os nós são os momentos que os jogadores precisam tomar uma decisão. O ramo, ele representa quais são aquelas escolhas possíveis para esse jogador. Então a inovadora pode lançar ou não lançar. O líder pode manter ou reduzir o preço e assim por diante. Então o ramo especifica todas as ações do conjunto de ações que a gente escreveu no trecho anterior, né? O resultado final, alguns autores vão colocar como uma flecha, indicando que aqui terminou, mas o importante é você perceber que no final do ramo, do último ramo, você precisa ter indicado como que o jogo se desdobra nessa determinada situação, tá? O que mais em relação a isso? Alguns nós têm nomes, por exemplo, todo nó, esse nó, por exemplo, é o nó sucessor a esse, então você pode falar, às vezes você vai ler sobre nó sucessor, nó predecessor, que é o nó que vem antes e assim por diante, tá? São algumas coisas. Todo jogo tem que ter um início. Nesse caso, o início é a inovadora pensando se lança ou não lança a van, né? Esse início é o nó inicial. Você tem os nós dos meios, que são nós terminais, os nós dos fins, que são os nós finais. Mas são alguns nomes que, à medida que você for aparecendo, eu tenho certeza que você vai conseguir lidar com eles sem problema nenhum, né? Que mais? Beleza. Ó, os cachorros resolveram enlouquecer agora aqui. Vamos ver se eles param. Aí, pararam. Que mais? Então aqui tá o jogo sequencial, né? A gente já viu que eles funcionam com uma ordem e a gente acabou de ver esse termo aqui, que é a árvore, né? Essa aqui é a árvore de jogos que a gente acabou de montar. Quando você for montar uma árvore para estipular todas as possibilidades do que pode acontecer, tem algumas regras que tem que ser preservadas, tá? Vamos falar um pouco sobre isso. Em primeiro lugar, todo nó que você criar, ele tem que ser precedido por, no máximo, um outro nó. Então, quando você cria um nó, não pode ter outro nó antes. Vamos ver isso em desenho? Então, por exemplo, se por acaso você construiu uma reta que você encontra a ação 1 do jogador 1, e aí, de repente, o jogador 2 pode tomar duas ações. Ela pode tomar a ação B1 ou tomar a ação B2. E a partir dela, o outro jogador toma a sua ação, e a ação é a ação 2, né? Então imagine que porventura você tenha essas possibilidades aqui. Isso aqui, na árvore de jogos, ele viola a regra da árvore de jogos. Por quê? Porque, veja, nessa interação, quando o sujeito 1 toma o jogador 1 toma a primeira ação, o sujeito B1 tem as possibilidades dele. Ele pode tomar a atitude 1 ou tomar a atitude 2. Mas, independente da atitude que o jogador 2 venha tomar, o jogador 1, o jogador A, né, ele toma a atitude 2. Então, para falar a verdade, a atitude que o jogador vai fazer aqui não depende do que o jogador B fez. Porque se ele fizer o 1, fizer o 2, tanto faz. Então veja que a próxima atividade exercida pelo jogador A não depende da atividade do jogador B. Conclusão, essa parte aqui
que você colocou na árvore de decisão, ela precisa ser ignorada. Então não pode aparecer isso daqui, porque você está colocando na análise uma escolha que não afeta o desenvolvimento do jogo. Então isso não precisa ser representado, nem deve ser representado na árvore de jogos. Lembra, quando a gente está fazendo um modelo de jogo, você precisa colocar aquilo que realmente interessa. Mas a gente acabou de verificar uma coisa que precisa ser descartada, porque não faz diferença o que o jogador 2 fez aqui. Então quando isso acontece, você pode e deve descartar esse ramo com seus nós ali, né? Outra coisa que não pode acontecer, que é o item 2, né? Que seria assim, nenhuma trajetória pode ligar um nó para ele mesmo. Esse é o segundo critério que não pode acontecer. Nenhuma trajetória pode ligar um nó para ele mesmo. Então vamos construir um ponto de decisão aqui. O jogador 1 faz um primeiro movimento. E aí, aqui tem duas possibilidades, que é a possibilidade B1 e a possibilidade C1. E aqui você as vê conectada dessa forma aqui, ó. Por mais que o jogo poderia continuar para essas outras direções, né? A ideia é que isso aqui não pode acontecer. Por quê? Porque nesse caso aqui, você não tem como identificar qual que foi o sucessor, qual que é o sucessor do nó A1. Não tem como você saber o que veio depois, se veio o B1 ou veio o C1, porque eles estão amarrados entre si. Então veja aqui, quando você não consegue saber o que está se movendo primeiro, e quando você acaba criando um looping desse jeito, isso não serve para... Não é a árvore que vai te representar bem isso daqui. Então a árvore não pode ficar desse jeito, tá? Terceiro ponto que não pode acontecer em relação a essa árvore é que todo nó na árvore de jogos precisa ser sucessor de só um e sempre do mesmo nó inicial. Então vamos ver o que não pode acontecer. Você não pode ter isso aqui, ó. Uma decisão 1 e uma decisão 2 do primeiro jogador. Essa decisão 1, ela leva a uma decisão B1, que por sua vez acarretam outras duas. Agora essa decisão 1 também poderia levar a decisão 3 do jogador 2, né? Assim como essa aqui poderia levar para B2, essa aqui poderia levar para B4 e assim por diante. Você não pode ter um cenário assim, ó, onde a decisão a decisão B1 e a decisão B3, ambas saíram de um nó dessa forma. Então quando você tem algo assim, você está violando também a regra da construção desse diagrama, porque os nós iniciais eles estão conduzindo a nós diferentes pertencentes ao jogador B. A1 ele precede B1 e B3 e A2 está precedendo B2 e B4. Então o que a gente acaba percebendo é que o jogador B ele tem várias escolhas diferentes a depender de como o jogo se começa, né? Então aqui nesse cenário o que acontece é que o início ele tem que vir de uma única possibilidade, não pode vir de duas possibilidades ao mesmo tempo. Claro que existem alguns casos que a gente até vai ver mais pra frente, que são os jogos quando tem informações incompletas, que você não sabe onde o jogo se inicia. Nesse caso, você pode associar uma probabilidade de ele estar aqui e uma outra probabilidade de ele ter começado aqui, e aí sim fazer o jogo começar. Mas o importante é que quando a gente está construindo uma árvore de jogos, essa restrição também não aconteça. Então, são essa é a forma estendida para a gente construir a árvore de jogos, que é utilizada em jogos sequenciais.